Além de tudo, sem ritmo, né? Assim, os 15 minutos finais do primeiro tempo. E já desde o início do segundo, o time se partia em 2 ou 3, cara. Se defendia com 4, atacava com 4 e ficavam 2 caras meio perdidos ali no meio e tal. O Botafogo bem mais conjuntado do que eles, assim. A chance de chegar aqui, que o Nacional de Potosí aguente 45 minutos de Botafogo, eu acho que é muito pequeno. Cara, e exaltar o Vitinho também, né? O Vitinho, com 70 minutos de jogo, ele tá dando pique lá na altitude. Eu falei, Vitinho, mano, Deus Mas abençoe. foi assim na Bolívia também. Quando É verdade, a seleção, ele foi muito bem. Cara, Cara, tem gente talvez que não... o Vitinho é absurdo fisicamente, cara. Você Absurdo. sentia atitude? Aí, às vezes eu nem ia. É, A altitude, eu falei, dava jeito de... melhor não, né? Lesãozinha. Não, mas é difícil de recuperar, mas minha parte física era tenebrosa, assim, os teste físico, então, mas a parte da recuperação, assim, cara, é horrível, o ar não vem, você demora a recuperar, você já tem que acionar de novo, e aí o que mais me impressionava no Vitinho. Sim. Cara, o Vitinho tava puxando contra-ataque ontem, uma hora atrás da outra, assim, eu falei, pelo amor de Deus, Vitinho, calma. Fica até Calma, preocupado. O cara tem algum mas ele bagulho lá. tava muito bem, velho, muito bem. Melhor jogador, pelo menos pra mim, o melhor em campo do Botafogo e o Montoro também, né? Que com a bola no pé, mano, o moleque é brabo. Ele é muito diferente mesmo. Mas, cara, o Botafogo deu mole. Podia até ter ganho aquele jogo com certa facilidade. Até. Depois a gente vai até colocar uns prints aí, né, em relação a Matheus Martins e também Montoro, porque os dois perderam, assim, gol que não dá pra perder, não. Não dá pra perder, ainda mais jogando na altitude, que a gente sabe que é complicado. Mas, senhores, é pro torcedor do Botafogo ficar, de repente, preocupado por conta desse jogo ou não? Porque eu acho que, como eu contextualizei aqui, cara, é altitude, a gente sabe, 4.000 metros é muita coisa. Tudo bem, tem uma sequência. Mas, cara, difícil pensar que o Botafogo vai ser eliminado por Potosí, eu acho que o primeiro isso, a questão de não ser preocupante pelo nível do... Os caras deram uma inventada no símbolo, né? Tipo, meio pro River Plate, né? Tipo, os caras deram um plágio. Mas assim, pela não qualidade do Potosí e pela qualidade do Botafogo. Agora, a gente também tem que olhar para isso sob o prisma do Botafogo, né? O Botafogo, ele é um clube que ele monta o seu time a cada 6 meses, né? Talvez seja agora o momento que o Botafogo tem um pouco mais de continuidade, né? De elenco de trabalho, né? Mas mesmo assim, trocou-se treinador. E é um treinador que a gente já vê que tem ideias completamente diferentes do anterior. Então, eu acho que o Botafogo paga um pouco pelas suas escolhas por conta dessa oscilação. É um clube que tem montado e desmontado elencos em vários momentos, é um clube que troca de treinador e troca de trabalho em vários momentos. Então, eu acho que seja até normal que o time demore um pouco para emplacar. Eu acho que não é o caso do jogo de ontem, acho que o jogo de ontem é um jogo atípico de fato. Acho que produziu até para não ter perdido, pelo menos ter empatado esse jogo. O Botafogo deveria ter empatado, mas no Newton Santos é papo de dar um atropelo nesses caras aí, porque o time é muito abaixo. Claro que a gente sabe que futebol é futebol, os caras vai vir com 2 busão atrás, vai se fechar Pode e tal. ter uma expulsão às vezes o jogo, a gente sabe que futebol você tem que jogar, cara. Não tem essa de ganhar na véspera, não. Mas tudo indica que eu acho que o Botafogo vai passar com certa tranquilidade. Se não passar também, aí vamos parar. Né? Eu não ficaria preocupado pelo jogo de ontem, mas pelos anteriores. O jogo contra o Cruzeiro é um 4-0, que nos primeiros 75 minutos podia ter caído para qualquer lado. No primeiro tempo o Cruzeiro teve muitas chances e até no segundo teve as suas. E aí depois o Botafogo consegue deslanchar. Depois toma 5 do Grêmio. E nos 2 jogos seguintes, Fluminense e Flamengo, mais com um time mais reconhecível, cria pouco. Então, dá pra ver coisas assim que o Anselmi, que a gente via que ele queria fazer no Porto, que ele quer fazer, transição, girar a bola muito de um lado pro outro para pegar a defesa ainda sem estar encaixada. Mas nos 2 últimos jogos, com um time completo, isso não deu certo. Me preocupa mais isso, assim, que o time ainda não tenha conseguido, mas ainda é muito início, do que o jogo de ontem, porque o normal é que seja um jogo, pelo que a gente viu ontem do Nacional de Potosí, que com a altitude teve toda essa dificuldade para ganhar e nem merecia ter vencido, o normal é que seja um jogo normalzinho de campeonato carioca para o Botafogo se classificar. Sim. A não ser que se complique. Porque assim, o torcedor, repito, né, ele olha a sequência, perde pro Fluminense, aí perde pro Grêmio, perde pro Vasco, Fluminense de novo, perde pro Flamengo e perde agora pro Potosí. E aí por isso que eu levantei Tem muitos jogos aqui com reserva, né? Acho que esse contra o Vasco é reserva. Tem um primeiro contra o Fluminense também, que é um time muito mexido, né? Que depois perde pro Fluminense de novo com aquele gol do Lúcio dando a cavadinha, que já é o time titular. E o Flamengo também já é um time bem titular.
Mas assim... O que chama a atenção do Botafogo é a desorganização, né? Parece que cada um faz o que quer ali, tipo... É bem nítido defesa, meio campo, ataque, mas não tem um padrão, né? Não tem uma sincronia. Ontem mesmo o Barbosa pegava a bola, ele pegava a bola e saia correndo. Não tem um movimento padrão, não tem os volantes do Botafogo também, eles ficam meio perdidos. O Montoro é muito dependente, o Botafogo é dependente do Montoro, mas o Montoro também, quando ele pega a bola, ele fica normalmente, ele esconde muito bem a bola, né? E ele fica girando e não é aquele padrão de jogo, tipo, ó, vamos lá, pessoal. O Barbosa pega na bola, um volante aparece, o outro faz o movimento, o Montoro faz o movimento por trás das linhas, toca no lateral, o lateral acha o volante já tem a opção do outro lado, a opção do Montoro. É meio pré-definido o movimento, o padrão. O Botafogo não. O Botafogo é quem tá com a bola no pé e agora? Só vai, pai. Só vamos. E é nítido contra o Fluminense, é nítido contra o Cruzeiro. Ontem também, como o Beckler disse, o Potosí se quebra, parecia treino, às vezes o treino da quarta-feira. Defesa contra ataque. Se os caras roubar a bola, se o defensor rouba a bola, os atacantes pressionam. Tocou pro meio campista, larga. Aí já é transição pro outro lado, já coloca a defesa do adversário do reserva, do titular do reserva em perigo, todo mundo transiciona. O jogo ontem tava assim. Ontem o Botafogo roubava a bola, acionava os meninos da frente, os caras largavam. Às vezes estava 3 contra 3 e eles não tinham um movimento pré-definido, um treino de transição. Então o Botafogo está bem desorganizado. Mas isso é questão de treinamento no sentido do próprio técnico, porque a gente sabe que é uma filosofia diferente daquilo que, entre aspas, estava no Botafogo. Pode ser uma porção de coisa. É uma questão específica do jogo, por ser na altitude, não sei. É questão de confiança dos caras, de repente, falar, pô... Você falou, o Barbosa pegava a bola e saia correndo, falava assim, cara, eu tô sentindo que as coisas não estão andando, eu vou resolver. O futebol, ele tem alguns tipos de personagens. Existem treinadores, pessoas no futebol, que eles idealizam um tipo de jogo e, por vezes, não conseguem aplicar isso no dia a dia de treinamento e aí não vai pro jogo também. Eu já encontrei muita gente assim, que você olha e fala assim, pô, entende muito de bola. Você vê, passa na entrevista com o clube, explica e tal. A questão do Anselmo é essa. Eu acho que é um cara que toda vez que eu ouvi, me parece ser um treinador que tem ideia. E você olha pro jogo do Botafogo, você vê a tentativa. Agora, não está sendo bem executado até aqui. É o que disse o Wilsinho. E tem momentos chaves do jogo que não está todo mundo remando para o mesmo lado. E assim, quando você estrutura um jogo, um modelo de jogo, o que você tem que fazer? Você tem que ter alguns pilares do modelo de jogo, que é perder uma bola, o que a gente faz. Não é o que eu faço, o que o Wilsinho faz, o que o Marcelo faz. É o que nós vamos fazer todo mundo. Tá, e na hora que a gente tá com a bola, a gente vai viajar junto, a gente vai bola longa, independente da ideia. Até para jogar em bola longa, você tem que criar algumas situações para essa bola longa ser efetiva. Então, assim, eu ainda acho que o Botafogo é um embrião em modelo de jogo ainda. Você vê a questão dos posicionamentos, você vê a questão da variação tática, de com bola, sem bola, mas você ainda não vê a execução. O tempo vai dizer. Mas eu acho que às vezes assim, não ter automatizado ainda na cabeça dos caras. Tem técnico que fala assim, o senhor pegar a bola, eu quero tudo de você, hein? Vamos que vamos. E essa é a instrução, pô. Mas tem técnico que vai falar isso que o Wilson falou. Quando pegar, toca aqui, devolve ali, o movimento é esse e tal. Me parece que o Anselmo é muito mais esse cara. E que talvez, e no Porto foi isso, parece que ele pecou por explicar demais, querer colocar demais e não dar um pouco de liberdade para os caras. É um pouco também do que a gente falava até semana passada. O Botafogo, vamos supor, o Barcelona tem uma filosofia. O Madrid tem uma filosofia. O Botafogo não teve filosofia. Teve um cara com dinheiro que foi trazendo gente. Então, e aí ele trouxe uma galera que foi campeão. Essa galera saiu, veio um treinador que talvez não tenha a mesma filosofia dos jogadores que estão ali e o trabalho não se encaixa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu acompanhei, o Zubeldia. A filosofia do Zubeldia não encaixou no São Paulo, não encaixou. A filosofia do Zubeldia está encaixando no Fluminense. Então, tipo assim, é muito da filosofia do time, das características do treinador e dos jogadores. Então não adianta o Anselmo chegar querendo explicar para os caras, rapaziada, bolinha no chão, pé em pé, vamos procurar um Montoro, que ele é o cara que vai pensar para nós, cada um pega a bola e sai correndo para as pontas, assim. Aí fica muito desorganizado, não contrata. Aí não adianta nada o Anselmo chegar e indicar 4 caras, ele trazer, aí vai trazer um treinador que gosta da ligação direta, transição. Então,